Agora, nós conversamos com a Rita de Cássia Paiva, que é professora universitária, mestre em tecnologia e coordena um projeto muito interessante que é o Guamá Bilíngue. É um projeto, inclusive, que ganhou prêmio internacional agora recentemente e por isso que nós trouxemos a Rita aqui para bater um papinho com a gente sobre isso, que eu agradeço muito você ter vindo, viu, Rita? Você que está coordenando esse projeto, porque assim, ele não é um projeto simplesmente de... centrado no ensinamento da língua espanhola. Ele é um projeto de formação cidadã, não é isso? Se a gente pudesse falar num contexto maior do projeto. Explica como é que é isso pra gente. Bom, historicamente, eu trabalho com projeto de inserção social e projeto social desde 2001. Quando eu vim na UFPA, não? Não, eu não morava aqui, eu vim de Minas. Você é mineira, né? Sou mineira, uai, faz parte. Em 2009, a Pró-Reitoria de Educação, de Ensino e Graduação, ela liberou um edital onde vários projetos podiam concorrer a um subsídio. E desde 2010 nós temos sido contemplados com o projeto, né? A gente tem que ter alguma característica diferenciada, que é a questão da inovação. O programa se chama PAPIM, é um programa de apoio a intervenções metodológicas, né? Intervenções inovadoras em termos de metodologia de ensino. Então, o que nós decidimos? Eu e uma ex-aluna que agora já é tradutora juramentada, aqui, a Ana Margarida Leal, nós montamos um projeto que tivesse como pano de fundo o ensino de espanhol, mas que, em essência, formasse o cidadão crítico, formasse um cidadão que tivesse consciência do seu ser, do seu momento e do que ele pode fazer no sistema que nós nos encontramos. Então, a gente tem um material... Quer dizer, ele é inserido num determinado contexto social, Exato, na vida que ele leva no dia a dia, quer dizer, sem separar as duas coisas, né? Na verdade, a gente trabalha com uma metodologia que é baseada numa coisa chamada aprendizagem significativa. Que quer dizer o quê? É um conceito de um americano, David Ausubel, que ele diz que a gente trabalha com os conhecimentos novos sendo ancorados aos conhecimentos que o aluno já tem. Então, o meu aluno, ele vai falar muito melhor sobre o assédio escolar, que é o bullying, né, que é o acoso em espanhol, do que ele falaria, por exemplo, sobre futebol americano. Claro. Então, a gente traz textos que estejam dentro da realidade desses meninos. E alguns textos são pesados. A gente fala sobre alcoolismo adolescente, sobre como o álcool pode danificar o cérebro do adolescente. A gente fala sobre violência de gênero. Isso dentro das unidades didáticas. Do idioma... Sempre em espanhol. Em espanhol. Sempre em espanhol. E a metodologia, ela é bem prática. As unidades são só 4 páginas. A gente tem um texto principal, as questões de interpretação que são para escrita e discussão. Tem uma parte que é só de discussão mesmo. Aí vem a questão da gramática, o exercício. E a última página tem 2 apartados, que um é para trazer alguma inovação, alguma novidade. Ou, por exemplo, a gente tem um texto sobre Madre Teresa de Calcutá, a gente tem um texto sobre o Fórum Mundial, que foi aqui. E o final é o recordar, que entra a gramática, a cultura, a língua e as possibilidades de uso das diferentes variações linguísticas que existem na língua espanhola. Então, a gente trabalha não só com o ensino da língua, a gente trabalha muito a discussão do que é o ser pessoa, o ser cidadão e como que nós podemos influenciar positivamente dentro do contexto que nós vivemos. E com temas da realidade desses meninos, jovens. Né? E é interessante porque a SEDUC considera o bairro do Guamá como um bairro de risco. Então, o projeto ele é para adolescentes que estão em situação de risco. Nós trabalhamos com a parceria de 2 escolas públicas, que é a Barão de Guarapé-Miri e a Alexandre Zacarias Assunção. A gente atende todos os anos um mínimo de 30 alunos. E esses alunos, eles estudam dentro da Universidade Federal, eles recebem um certificado emitido pela Universidade Federal, que pode ser utilizado e tem sido utilizado para que eles tenham as suas vitórias profissionais. Por exemplo, nós tivemos alunos que foram árbitros na Copa Pan-Americana de Esportes Náuticos, que teve aqui há 2 anos. A gente teve aluno que, com certificado, conseguiu um emprego em outras regiões do país. Então, tem muitos desdobramentos. Tem muitos desdobramentos. Vamos ver o que a Kendaya quer perguntar, não sei se mais alguém quer, e aí para a gente entender. Senão, você vai embora e a gente não consegue. Completamente. Empolgada como você é com o projeto, que bom, né? Qual é a faixa etária que vocês trabalham? Alunos de ensino médio, da rede pública, de 15 a 18 anos. 15 a 18 anos. 15 a 18 anos. E você estava
falando da repercussão desse trabalho, né? Deles conseguirem trabalhos imediatos como tradutores. Aí me diz, eu queria saber de ti, enquanto educadora, porque a gente tem várias metodologias de ensino de línguas, né? Você tem várias metodologias. E em relação a essa que vocês estão adotando e outras, o aprendizado ele é mais rápido? Assim, eu estou achando interessante. O Paulo Freire trabalhava um pouco nessa linha, né? Uma linha do Paulo Freire. E em relação, porque eu faço curso de línguas, fiz e outras pessoas fazem, todo mundo fez na vida e continua fazendo alguns. Então, o aprendizado, você acha que está sendo captado? É importante o aprendizado, mais do que a gramática em si, com certeza, mas a questão nossa é que a gente tem como parâmetro o Marco Comum Europeu de Ensino de Línguas, tá? O Marco Comum Europeu de Ensino de Línguas, que é o MECER. É um marco de referência para as 34 línguas da Comunidade Europeia. Ele é dividido em 6 níveis, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, o C2 é o nível de maior competência que você pode ter. Nossos alunos chegam ao nível A2, Isso aí. que normalmente demora aí, pelo próprio marco comum de referência, um pouco mais de 200 horas de sala de aula. Só que a gente faz isso em tempo recorde, nós fazemos em 96 horas. Entendi. E como nós não temos condição de bancar as provas da Universidade de Salamanca para todos os alunos, nós utilizamos os modelos que tem na internet, que são gratuitos, e aplicamos essas provas para os alunos do projeto. Então, no certificado, ele recebe a nota, a frequência, o aproveitamento, quanto por cento de aproveitamento ele teve na prova do nível A2 da Universidade de Salamanca, mais a frequência que ele teve no projeto. Então, ele já sai com o nível A2. Pensando em termos de tempo, pensando em ano e meses, o aluno sai falando, entendendo a língua espanhola, escrevendo, dominando a língua em quanto tempo? Como eu disse, são 96 horas, mas ele sai nesse segundo nível de evolução linguística. Né? A gente não tem condições nem físicas, nem... Esse segundo nível, o aluno, e o que ele entende bem, ele escreve, ele lê? Ele lê praticamente tudo que cai na mão dele. Ele tem mais ou menos uns 80% de compreensão de qualquer coisa que ele escute, desde que não seja falado muito rápido. Por exemplo, se nós estivéssemos falando em espanhol aqui, eles estariam nos entendendo e interagindo conosco sem problema. Eles entendem bem então o idioma, leem também muito bem. A dificuldade maior é na hora da escrita, né? Mas isso é uma deficiência do Brasil. Todo mundo tem dificuldade para escrever em qualquer língua, ainda mais em língua estrangeira. Mas fora isso, o resultado é muito positivo, especialmente pelo número de horas que nós temos. A gente tem menos da metade do que é o recomendado. Mas eu sei que isso dá um trabalho muito grande. E o aproveitamento deles é alto, né? A média é 70% de aproveitamento. Então, ela é um bom índice, né? Agora, essa aula, ela é dada durante a carga horária normal ou ela é adicionada à tarde ou manhã ou outro turno? Como é que funciona? Nós fazemos uma parceria com a escola e nós servimos como suporte para essa escola. A escola seleciona os alunos e nós fazemos esse acompanhamento, não só linguístico, mas psicossocial também. As aulas são de 5h30 às 6h30 da tarde. E isso por causa dos dados que a gente conseguiu na seccional do Guamá, que é o horário onde mais crimes são perpetrados por adolescentes. Então, a gente está tirando esse adolescente da rua, levando eles para dentro da Universidade Federal do Pará. Porque esses alunos vão até o UFPA, o campus da UFPA, e lá é que eles têm as aulas. Eles têm as aulas usando a estrutura da FALEN, que é a Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas. Ou seja, nós somos um projeto de extensão apoiado pela chefia de Câmara, na pessoa do professor Antônio Messias, da direção da universidade, da faculdade, que na pessoa da professora Elisete Sobral e anteriormente do professor Joisson. Nós temos o apoio do Instituto, que facilita a entrada dos alunos. Nós usamos o ambiente, nós usamos a tecnologia, nós usamos computadores, softwares, a infraestrutura. E os alunos, eles são tratados como futuros alunos universitários. Isso é muito bom, porque, primeiro, aumenta a autoestima, que muitos desses alunos não têm uma boa autoestima. Segundo, a gente dá a eles esperança.
Eles estão aqui hoje como alunos do curso de espanhol, mas eles podem voltar como alunos do curso superior. Esse ano, por exemplo, quiçá professores também da graduação, né? Quando nós elaboramos o projeto, ele se chamava Guamá Bilíngue em 10 anos. E a gente tinha a ideia de fazer com que esses alunos fossem multiplicadores, mas não tinha recurso. Então, a gente faz o que é possível. O recurso, ele é suficiente para nós atendermos a esses 30 e alunos. atendendo 2 escolas, né? Esse ano... Só os alunos das escolas do Guamá, vocês pretendem estar ampliando? Nós pretendemos não só ampliar, mas que a gente pretende também trazer outras línguas. A questão é, nós não temos o espaço necessário para isso. A gente atende 2 turmas, são 2 turmas de 15 alunos aproximadamente, e é o que nós conseguimos, porque falta esse espaço. Existe o profissional, a maioria dos professores da universidade, né, da minha faculdade, estão dispostos a terem esse trabalho, esse cuidado, a elaborar o projeto, mas nós estamos limitados ao espaço que nós temos. Então, a gente não tem muitas condições de fazer muito mais do que tem sido feito por causa disso. Até porque vocês estão ali do bairro do Guamá, quer dizer, a universidade está ali e é um projeto de extensão, né? Claro, se vocês estão ali lidando com o pessoal do entorno, né? Agora, o ideal seria que se pudesse expandir para outras escolas, nem que fosse mesmo no Guamá, seria fantástico, né? O que acontece... As limitações de vocês impedem isso, mas seria ótimo, né? Que você está falando do aproveitamento tão alto deles. Existe a possibilidade, né? Agora a gente teve uma mudança na ProEG, a professora doutora Marlene saiu, ela sempre nos apoiou muito, a professora Marilene Freitas. Agora entrou a professora Lúcia Arada, que já está com interesse de ver se para o próximo ano a gente não precisa entrar no processo seletivo, a gente simplesmente dá continuidade ao trabalho que nós temos feito. Aí, porque o Guamá é um bairro grande, populoso, tem várias outras escolas lá, né? Quer dizer, se pudesse estender mais um pouquinho ainda. Mas tem um outro fator. Muitos desses alunos vão para as aulas do Guamá Bilíngue a pé. Então, a gente não pode colocar um aluno que esteja muito distante da universidade. Tem isso a não ser que a aula fosse na própria escola. Mas aí não é interessante. Que aí não tem a infraestrutura da UFPA. Não, eu entendo isso. Eu digo, a não ser que o projeto conseguisse, assim, ampliar ou uma parceria com a Secretaria de Educação de ganhar um ônibus, por exemplo. Ou forma a gente já está aqui sonhando com outras possibilidades. Exato. E essa estrutura e manter o aluno lá na escola dele num outro horário em que ele pudesse ter que a escola tivesse essa condição, seria excelente. Porque eu vejo que, por exemplo, nós somos um grupo de pesquisa. Pois eu ia te perguntar, você coordena, mas aí tem outros professores, tem os bolsistas, não é isso que trabalham com você? A gente tem um grupo de pesquisa registrado no CNPq, a gente tem alunos, ex-alunos, pessoas de outras áreas que participam, que nos ajudam. Por exemplo, uma das professoras do ICED, né, que é da área da educação, a professora Conceição Cabral, ela é um dos apoios que nós temos, ela sugere material didático, ela sugere alterações no que nós temos. ICED. O que é ICED? É o Instituto de Educação da Universidade Federal. Tá. E a gente tem esse apoio. Então, do grupo de pesquisa, nós fazemos reuniões toda semana, a gente tem um comprometimento muito grande. O material, ele é modificado com muita frequência, porque depende da realidade do problema que a gente tem. Sim. E nós temos já tivemos situações, inclusive a gente teve autorização para a aluna publicar, uma das ex-bolsistas publicar, de numa redação, o menino dizer que o que ele gostava de fazer na hora de lazer era violar o irmão mais novo. Então, a professora foi brilhante. Ela falou, você já ouviu falar na regra de ouro, de não fazer para os outros o que você não gosta que faça com você? Por que você fez isso? É delicadíssima uma situação dessa. Esse aluno passou por isso quando ele era mais novo. Então, a gente tenta romper o ciclo dessas histórias. E tem outras, de menina que era molestada pelo padrasto e foi morar com a avó no lixão do Aurá. Então, a gente tem umas histórias de tragédia que são muito bonitas quando você olha e você vê que o adolescente conseguiu superar. Esse ano, a gente teve algumas vitórias, né? 2 alunos passaram no vestibular, um para ciência da computação e outra para nutrição.
E 2 ex-alunos do projeto do ano passado decidiram voltar voluntariamente para trabalharem como monitores, para ajudarem os colegas. Então, assim, a gente vê que existe uma mudança de atitude. O menino já não é o mesmo menino que entrou. Ele quer não só melhorar a situação dele, mas ele também quer ajudar o entorno, ele quer ajudar o outro. Então, essa construção cidadã é muito importante. E vocês têm muitos casos, assim, parecidos com esses 2 que você relatou aqui? Deve ter muito, né? Muito. Porque essas são situações que vocês têm que lidar com muita... delicadeza e sensibilidade. E em alguns casos, às vezes, a direção da escola, a coordenação falou, olha, a gente está com esse problema com esses alunos, eles estão no seu projeto. Você pode resolver para a gente? Sempre, que a gente consegue. Quais os profissionais que fazem parte da tua equipe? Entre alunos, formandos e apoio, 18. Assim, mas de que área? São da área Educação, eu tenho um aluno que ele já é formado em psicologia. O meu braço direito é a Ana Margarida, ela é designer e ela também é tradutora aqui juramentada do estado do Pará. A gente tem o pessoal do ICED, que sempre que a gente precisa, a gente recebe o apoio. Tem o próprio pessoal da universidade, né? Da minha faculdade, que numa necessidade a gente pede ajuda, a prontificação para ajuda é imediata. Agora, Rita, tem pergunta do telespectador, eu vou segurar só um pouquinho, porque assim, a gente está falando muito do público, digamos assim, que vocês atendem, que o projeto atende, né? E aí, as especificidades, os problemas que esses meninos enfrentam, que você relatou alguns aqui para nós. Mas em relação à metodologia, quer dizer, a questão de aprender o idioma, e quando a gente aprende jovem ou adulto, ou continua aprendendo, como disse a Indaiá, nem todo mundo tem muita facilidade para isso, né? Como é que essa metodologia, e você que lida com isso há um tempo, o que tem de mais novo nisso, né? Que a gente possa assimilar uma outra língua? Uma amiga que ela diz que diferentes exigem métodos diferentes, né? Então, houve uma evolução ensino. E no Brasil, a partir da década de 80, chegou o método comunicativo com todas as suas variações, como, por exemplo, o ensino de idiomas por tarefas, né? Esse é o método do quê? É o método comunicativo que mas é de que país adaptado. E tal? Ele veio dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, nesse aspecto de ensino de idiomas, ele ainda está na frente. Então, a gente usa, por exemplo, inglês, espanhol, alemão, francês. A gente sempre trabalha com o método comunicativo ou por tarefas ou com a metodologia comunicativa. Como é que funciona exatamente? Por exemplo, a metodologia por tarefas em cada unidade didática você tem que cumprir um determinado competência, né? Tem que ter uma determinada competência sobre um determinado assunto. E é sempre crescente. No caso do método comunicativo, é muito importante a comunicação oral, porque se você vai se comunicar, você não pode falar. Eu não preciso nem falar para dizer que eu quero comer. Né? Então, a ideia é que a gente tenha uma qualidade comunicativa no resultado geral das metodologias que nós temos. A universidade tem um curso livre de idiomas e é um curso livre que também é um laboratório para os alunos e que é um curso excelente. Mas as pessoas esbarram mais em quê nessa questão de aprender um novo idioma? É inibição, é o quê? Os adultos, eles têm vergonha de errar. O adolescente, ele faz palhaçada com o erro do outro, ele erra também e bate no peito e mata pro gol. Mas ele se expõe mais. Muito mais, o adulto E ele aprende. Exato. E a criança, então, nem se fala, porque aí não tem essa... Inibidor nenhum. Nenhum inibidor. Por isso que é bom. Quanto mais cedo a criança começar aí, a partir dos 4, 5 anos... Mas isso ainda assusta um pouco os pais, né? Quando se fala a criança aprender outro idioma com 4, 5 anos, aí, mas aí não vai ver aquela coisa. Não vai confundir com a língua mãe, com a língua materna. Mas eles sobrevivem e passam por isso maravilhosamente. Eu falava com meus filhos em casa em inglês e espanhol. Como um não gostava de inglês, o outro não gostava de espanhol, um só conseguiu o que ele queria quando me falava na língua que ele não gostava. Sobreviveram. Mas aí também você foi... sobreviveram. Claro que ambos tiveram problemas de escrita, porque a escrita, ela é influenciada também. Não, porque não há essa confusão na cabeça da criança, né? Aos poucos eles levam isso tranquilo. Nós adultos... Acho que já está mais do que provado, é isso que eu estou dizendo, mas já está mais do que provado que a criança deve, inclusive, ter um outro idioma. E sabe por quê? Porque a língua materna, ela está de um lado do cérebro e a língua estrangeira está do outro.
Você trabalha os dois você lados. trabalha os dois lados. A criança é ótimo. Excelente. É como a música, como a linguagem matemática, que está do outro lado. Então, acaba fazendo com que a criança tenha maior desempenho nas outras áreas. Claro. Eu tenho uma amiga que ela tem uma prima na idade dela, mais ou menos, que tem 2 crianças. E eles moram na França. Eles falam português porque a mãe fala português e o pai também. Então, eles conversam com todo mundo em português. Quando eles brigam, eles só brigam em francês. Eles brigam em francês e a avó não entendia, que a avó daqui não entendia, mas eles falavam em português. Brigando entre eles, viviam brigando, era só em francês. Para não serem influenciados pelos adultos, porque se os adultos não falavam, ninguém ia tomar partido de nenhum dos dois. Com certeza. É uma estratégia. Vamos ver aqui do telespectador. A Ana Laura Gomes quer saber como é que ela faz para se inscrever, se tem como se inscrever, se ela ficou interessada no projeto. E eu tenho uma pergunta. Mas para ela se inscrever só um instantinho, porque aí tem que entender como é que é o projeto. As pessoas Eles podem... são só das escolas parceiras, é uma pena. Mas nós trabalhamos esse ano com a Barão de Garapé-Miri, Alexandre Zacarias, e na próxima semana já virão alunos do Frei Daniel. A não ser que ela queira se inscrever para trabalhar no projeto. Ser voluntária, mas não existe isso, né? Aí tem que ser aluno da FPA, bolsista. Exato, porque tem que ter um número de matrícula. E aí tem que ser dessas escolas. E a Júcia ia fazer uma pergunta dela, né, Júcia? É porque o nome do projeto é Guamá Bilíngue. E entre o falar uma língua e ser bilíngue há uma diferença, né? E aí é essa tentativa mesmo de fazer com que se tenham 2 línguas mães, Que ele seja bilíngue, que ele consiga falar em espanhol com a desenvoltura que ele tem em português. Que aí é ser bilíngue mesmo, Exato. né? Essa é Pensar na língua, né? Pensar na outra língua. Isso. Existe uma teoria que diz que você sabe uma língua quando você sonha nela. Então a gente quer que eles sonhem com o futuro em Quando ele espanhol. dá a resposta imediata, sem Exato. pensar na língua materna, Sem pra traduzir. Sonhar mesmo. Para a gente terminar, vamos mostrar a palma, né? É a palma de ouro barroca. Não. Deixa aqui que aí a gente mostra aqui, não tem problema. A palma de ouro barroca foi uma surpresa, uma grata surpresa, porque eu não esperaria que eu, com a minha insignificância, estivesse no ambiente que foi a entrega do prêmio, né? O jornal MG Turismo é o mais antigo e mais importante veículo de divulgação do trade turístico do estado de Minas. São quase 30 anos, né, de trabalho no trade turístico, mas eles não trabalham apenas com as questões turísticas, eles também fazem uma divulgação cultural e educacional muito importante. Então, é um prêmio que atinge a América Latina, Caribe, e a gente teve, por exemplo, no jurado, né, que selecionou o projeto, o embaixador da Eslovênia, o Dr. Stefan Salergi, e foi uma surpresa, porque estava o representante do ministro do Turismo, estava o vice-governador do estado, e eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Que bom. E foi muito emocionante, porque receber o prêmio, não fui eu que recebi com os meus olhos verdes, foi o Amabilinho que recebeu com o apoio que eu tenho dos meus estudantes, da minha faculdade, da administração superior, que sem apoio direto do reitor, da chefe de gabinete, a Tutuca, a gente não estaria onde nós estamos. Ano passado a gente conseguiu apresentá-lo na cátedra da Unesco, né, para a gente tentar conseguir divulgar e também conseguir mais patrocínio para a gente poder ampliar o trabalho, como tem sido pedido. E receber a palma de ouro, mesmo porque a palma de ouro, ela é uma tradição mineira, né? Você vê nos altares mineiros essa palma e aí, nas igrejas barrocas. Então, é uma característica são apenas 60 mulheres que recebem por ano. Que maravilha, bacana. Então, são as mulheres que têm um destaque ou na educação, ou na cultura, você recebeu ou no trade. como coordenadora desse projeto. Maravilha. Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo, viu? O Ziz, acho que quer fazer um comentário, Ziz, uma pergunta. Dá tempo, rapidinho. Dá. Não. Já tinha feito, que era mais ou menos preocupado com os outros bairros, mas aí deu para entender a questão da proximidade. Quem sabe vocês não conseguem com esses prêmios e Essa é a ideia. para expandir, né? Fazer um terra firme bilíngue, bem. A gente não tem problema com isso.
Seria ótimo, mas parabéns mesmo, viu, Rita? E o teu entusiasmo já diz tudo, né? A tua paixão pelo projeto. Completamente. A educação é a única maneira de mudar para cima, né, o nosso país. E parabéns a esses meninos todos dessas São todos escolas vitoriosos. maravilhosos, são vitoriosos mesmo, com certeza. Te agradeço por você ter vindo, viu? Muito Conversar obrigada. com a gente, que venham outros prêmios e mais recursos, mais verbas para o projeto. Rita de Cássia